Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Davidson. E eu sou o Matheus. O assunto no podcast de hoje é sobre segurança de dados. Um assunto bem relevante no tempo de hoje, né, Matheus? É sim um assunto muito discutido nos dias de hoje, principalmente nas áreas de tecnologia. Isso mesmo. Mas antes, não deixe de se inscrever, deixar seu like e seu comentário no nosso canal. Isso ajuda bastante. Então, vamos dar início ao podcast de hoje falando sobre segurança de dados. Matheus, o que é a segurança de dados? A segurança de dados nas empresas é tudo o que envolve a proteção de informação de pessoas físicas e jurídicas, por meio de mecanismos e ferramentas. Ela é fundamentada em alguns princípios que são aqueles que você falou logo cedo. Assim, no caso, a confidencialidade, que é a que garante apenas pessoas autorizadas tenham acesso à informação. Isso mesmo. E a autenticidade e integridade são as que preservam as características originais da informação, impedindo que sofram mudanças durante um processo por descuido ou ataques de hacker, no caso. E tem a conformidade e que garante que o sistema siga os regulamentos, leis e normas desse tipo de processo. A disponibilidade também é que permite que os usuários autorizados pelo dono da informação possam acessá-la, quando necessário, é claro. Isso, e tem também a última, no caso, que tem aí retratabilidade, que impossibilita a negação da autoria de uma transação. Muito bem, Paulo. O que você entende por segurança de dados? A palavra segurança de dados tem vários significados, a depender do ponto de vista. Em termos gerais, é o conjunto de medidas visando a proteção de risco, perigo, perda a pessoas ou coisas. A segurança tem que ser comparada e constatada com outros conceitos relacionados: segurança, continuidade, confiabilidade. Segurança? O que ela faz? Ela administra ambientes computacionais, implantando e documentando rotinas e projetos e controlando os níveis de serviço de sistema operacionais, como banco de dados e redes. Fornece suporte técnico no uso de equipamentos e programas computacionais no apoio de usuários. Mas por que a segurança de dados é essencial para você estar me perguntando isso? É porque, pois qualquer negócio que conte com um processo digitalizado, em qualquer setor precisa transmitir confiança e garantir integridade. Exemplos: o toque que ameaça os dados A criptografia. isso acontece quando todas as informações são reorganizadas. Sim, isso mesmo. No caso, são empresas que permitem a emissão de boletos para pagamentos, que devem ser autenticidade do documento, garantia e etc. Mas eu queria saber de você, Matheus. Você conhece a lei LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Foi. Sim, conheço. Aprovada em agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção aos Dados deveria ter sido implementada no começo desse ano, mas por conta da pandemia, o prazo ficou prolongado para as empresas se adaptarem até o final desse ano. Até aí, no caso, por que surgiu a lei LGPD? A Lei LGPD foi criada especificamente para controlar a proteção de dados. Sendo assim, ela busca garantir todos os direitos possíveis dos titulares, além de dar o máximo de autonomia possível, não excluindo situações específicas, ou seja, os direitos dos titulares são maiores, mas ainda não são absolutos. E Davidson, você sabe por que a lei LGPD é importante para nós? Em resumo, a lei LGPD inaugura uma nova cultura de privacidade e proteção de dados no país, o que demanda a conscientização de toda a sociedade acerca da importância dos dados pessoais e de seu reflexo em direitos fundamentais, como liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Como funciona a lei? É uma lei que assegura que os dados de cada cliente de uma determinada empresa, e pode ser qualquer empresa, podendo ser um banco ou uma companhia de telefonia, só podem ser usados com a concessão do dono dos dados. Como assim? Poderia ser mais específico, Paulo?
Conhecendo a lei LGPD, é importante identificar quais dados são os realmente importantes. Os dados sensíveis são informações sobre o cliente, ao qual não queremos que sejam vazadas. Então, o indicado seria ficar disponível só para a seção de cadastro da empresa. Dessa forma, notamos que os dados sensíveis mergulham na intimidade de seus titulares, deixando os mesmos sujeitos à discriminação caso seus dados sejam vazados. Exatamente isso. Enquanto os dados mais especificados servem como um identificador do cliente, e são dados que todas as companhias podem ter acesso, até porque são essas empresas e pessoas que estão procedendo a esse serviço. Então, para ser bem mais específico, só teria acesso à tabela geral somente determinadas áreas da empresa, certo? Enquanto os outros dados, de forma generalizada, que não estão sensíveis, poderia ser acessado pelos funcionários da empresa e dessa forma possibilitaria e garantia a segurança da privacidade. E Davidson, a segurança de dados, por que ela é aplicada? Para mim, nesse caso, se o processo de segurança de dados é apenas de muito diferente, quando aplicada, ela garante que apenas os responsáveis tenham acesso aos dados da empresa. Sem ela, qualquer troca de e-mails pode ocasionar um grande problema. Então, assim, resumido, a segurança de dados nas empresas é tudo aquilo que envolve proteção de informação de pessoas físicas e jurídicas por meio de mecanismos e ferramentas. Ela é fundamental em alguns princípios que são confidencialidade, desculpa, e garante que somente pessoas autorizadas têm acesso à informação. Certo, Matheus. Então, nesse caso, tem a VPN. Como que ela pode ajudar na proteção de dados junto com a LGPD? A VPN e a LGPD, embora ainda desconhecidas para muitos, estão sendo cada vez mais utilizadas por empresas em prol da garantia da proteção de dados. Certo, as VPNs usam criptografia para criar uma conexão segura em infraestrutura de internet não segura. Com isso, é possível proteger os dados corporativos e gerenciar o acesso do usuário a esses dados. Tudo bem, mas e a LGPD? O que e onde entra nessa história? A LGPD está relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela exige que as empresas façam adaptações em seus processos, sistemas e ferramentas que estejam relacionadas à proteção de informações que são geradas e armazenadas. A lei, ela estabelece a proteção dos dados que as empresas possuem. Essas informações são relacionadas tanto aos clientes quanto aos próprios funcionários da empresa. Por esse motivo, é importante que as empresas tracem estratégias que permitam proteger os vazamentos de dados, compartilhamentos indevidos e até mesmo ataques promovidos por hackers. Logo, é aí que entra a VPN, certo? Paulo, sabe qual é o principal objetivo da lei LGPD? O principal objetivo da LGPD é dar às pessoas maior controle sobre suas próprias informações. A lei, por si só, estabelece regras para empresas e organizações sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo multas e sanções no caso de descumprimento. O que muda com LGPD? A LGPD muda a maneira que o funcionamento das coletas de dados das pessoas, dos indivíduos pelas empresas. Além disso, o armazenamento, tratamento e compartilhamento desses dados pessoais, a lei impõe um padrão mais alto de proteção desses dados, além de ter penalidades significativas para organizações que não cumprirem esses padrões. Então, nesse caso, a finalidade muda, não muda? Bom, se a sua empresa precisa de dado pessoal já coletado com consentimento do titular para outra finalidade de uso, é necessário informar a pessoa sobre o novo intuito, mas somente informar não basta. Em casos assim, não deve atualizar o consentimento do titular. Em caso de irregularidade no tratamento de dados, quem será responsabilizado então? A LGPD traz duas figuras importantes: o controlador, que é a empresa responsável pela coleta de dados e pelas decisões sobre o seu tratamento, e o operador,
é quem efetivamente irá realizar o tratamento dos dados, seguindo orientações do controlador. Tá, então em casos onde o tratamento de dados não acontece como previsto, na lei os controladores serão responsabilizados, mas o operador também pode ser penalizado caso não tenha cumprido ordens passadas pelo controlador. E a questão da privacidade? A lei tem diversos termos envolvendo sigilo, proteção dos dados. Então vamos imaginar assim, um dado é sensível, só pode ser visto por uma área específica da empresa. Por conta disso, a empresa tem que se adaptar e garantir que o seu dado seja seguro. Caso contrário, a empresa é penalizada com uma multa muito alta. Para que serve a segurança de dados? Enfim, gente, infelizmente nosso podcast chegou ao fim. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar o comentário aí embaixo. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilha que isso ajuda muito a gente. Enfim, boa noite a todos e até o próximo podcast.